Maravilha? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Matéria? Você fala assim, a imagem, aquela imagem que está no grupo. Não, está tranquilo, estamos preparando o cenário. Cadê o celular? Está no grupo com imagem. Amém, irmãos? Baruch Hashem? Baruch Hashem, meus irmãos? Baruch Hashem. Maravilha, bendito seja o Eterno por mais essa oportunidade que nos concedeu de nos reunir diante da Torá, ou melhor, nos reunir aos pés do Monte Sinai, né? Para mais uma vez receber esse ensinamento, este Senhor, que o Ruach HaKodesh cheio da sua bondade, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Abraão, Isaac e Jacó, venha iluminar o meio do teu coração, que esse Senhor possa alcançar alguns amigos, parceiros, companheiros, que com amor e carinho tem feito desfilar, está em oração pela nossa vida, pela nossa escola, e que sejamos luz para essa nação. Por isso que a escola é Orlando em luz para a nação. Orlando em luz para a nação. Amém? Pai amado, poderoso Santo, pedimos a tua bênção, a tua direção. Rogamos a ti, o Ruach HaKodesh, toma a direção, abre o nosso entendimento, faça-nos compreender a tua vontade, o teu querer. Traga a luz, não permita que a minha carne, meu coração se exalte ou prevaleça, porque a tua palavra diz que toda sabedoria terrena ela é do adversário, mas que todavia Senhor prevaleça o Ruach HaKodesh, o Espírito da sabedoria, que nos dá uma chia nessa noite, traga a luz da Torá, do conhecimento para a minha vida e a vida de todos os ouvintes, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo precisa. Amém? Amém. Tome sua assento com muito carinho. Quem faltou pegar esse papel aqui, por favor? Todos pegaram aí, irmãos? Vamos trabalhar. Você vai abrir aí a sua. Você vai abrir aí a sua Torá no livro de Devarim, tá? No livro de Devarim. Não foi para carregar. Glória ao Eterno. Glória ao Eterno. O livro de Devarim, você já encontrou aí? Primeiro, o livro de Devarim, se aprender, significa o que, meus irmãos? Palavra, fala, palavra. Na verdade, é um resumo dos 4 livros anteriores, onde ele finaliza, Moisés finaliza escrevendo, lembrando de todos os feitos, de todos os. Pode pôr para carregar ali. De todos os feitos, de todos as obras, os erros, os pecados, as falhas, também as grandes vitórias, os grandes milagres em que o Eterno assim fez. Você já abriu aí já, meu irmão? Glória a Deus. Bem, então nós vamos estar aí fazendo uma leitura no livro de Devarim. No livro de Devarim primeiro. Meu microfone aqui parou, Marcos? Meu microfone aqui parou. Esse aqui, ó. Tá, um pouquinho baixo. Oi? Ei. Tá? Então a minha voz dele que já está. Então tá bom então, hein? Eu não achei mesmo. Glória a Deus. Não, é Devarim, Deuteronômio. Você encontrou aí? Quem encontrou? Oh, que bênção. Então vamos lá. Todo mundo faz a leitura. Você vê esse por gentileza? Lendo primeiro, irmão. Devarim primeiro. Ao 1 ao 3, 1 ao 22. Chama os irmãos, por favor. Isso. Capítulo 1, versículo 1 ao 23. Só para fazermos a lembrança do livro de Devarim, que o Eterno possa tomar direção continuamente. Amém. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 diz assim: essas são as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel, dali no Jordão, no deserto da planície, de fronte do mar de Sufé, entre Parã e Tofel,
e Labã e Azerote, e de Zabe, 11 jornadas, a desde Horeb, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês do 10º, do primeiro dia, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo: bastante tempo haveis estado neste monte, voltai-vos a partir, ide à montanha dos amorreus e de todos os seus vizinhos, e a planície, a montanha, ao vale e ao sul, e a ribeira do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já nos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoei, como vos tenho falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que as ponhas por vossos cabeças. Então vos me respondestes e disseste: bom é de fazer a palavra que tendes falado. Tomei, pois, dos cabeças de vossas tribos homens sábios e experimentados, e eu os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. Maravilha? Achei, meus irmãos. Então foi feita a leitura com o nosso irmão, o Talmide Uroche José Carlos, Uroche José Augusto. Por favor, entregue aqui essa folha para aquele casal ali, ó, por gentileza. Por favor. Por favor, pegue as folhas. Meus irmãos, falando sobre esta paraxá, quem leu aí a paraxá que eu passei no grupo aí? É bom você ler, tá? Então vamos lá. Nessa semana, a paraxá, o último livro da Torá, Sefer, o livro de Devarim, é também conhecido como Misber Torá, e que significa literalmente repetição da Torá, ou seja, faz o resumo dos 4 livros. Pois esse livro traz o discurso e a despedida de Moshe antes do seu falecimento e da entrada do povo na terra de Israel, e que Moshe falou os seus discursos finais. Ele recordou os principais acontecimentos dos 40 anos que o povo judeu vagou no deserto, entre eles muitos erros graves que o povo cometeu, como bezerro de ouro e dos bezerro de ouro e os espias. Amém, irmãos? Procure puxar o paletó, eu falo rápido, hein? Me ajuda aí. O que acontece, irmão? Vamos partir para a nossa historinha e em seguida vamos entrar para a nossa paraxá. E hoje, você que recebeu aí a notificação e com carinho abraçou esse canal, a Escola Aleph Tav, direto da cidade de Itanhaém, um shalom lailatov, um forte abraço para meus líderes, meus professores, meus rabinos, que o Eterno colocou no meu caminho. Um forte abraço para todos, por mim estaria o nome de todos, porque eu aprendi a amar a todos. Bem, vamos partir para a nossa historinha, meus irmãos. A história vai nos definir qual é o objetivo da Torá na tua e na minha vida. Bem, o Rav Shlomo ou Salomão estava no hospital ao lado da cama
da sua esposa, que estava lutando pela vida. Infelizmente, o pior aconteceu. Ela não aguentou e faleceu. Bem, o Rabi Shilemon se sentiu completamente devastado, arrasado, e ele estava saindo do hospital, bastante abatido, acompanhado com seus filhos, quando de repente um jovem entra em cena, correndo até ele e grita: Rabi Shilemon, Rabino, Mazal Tov, boa sorte, acabei de ganhar um filho. Olha a palavra daquele jovem, né? Naquele exato momento, o filho do Rabi Shilemon quis afastar aquele jovem do pai devido ao luto, porque entendeu? Mas o Rabi Shilemon, ele fez um sinal que o filho não interrompesse, olha para isso, o rapaz. E ele fez um esforço sobre-humano, olha bem, humano, e abriu um lindo sorriso de alegria, e falou assim: estou muito feliz por você, que você tenha muitas bênçãos, que esse bebê possa ter muita saúde e possa ser grande em Torá, e mitzvot e de bons atos. Assim que o rapaz afastou-se, o semblante do Rabi se desmontou novamente e ele voltou o luto, quem entendeu? E seus filhos conformados falou: pai, você poderia pedir para esse rapaz se afastar. E o pai falou assim: olha o que o Rabi falou. Ele falou o seguinte: você está lutando, sofrendo certamente. Então o pai respondeu assim: tenho certeza que ele entenderia. O filho falou para o rabino. De repente o pai responde: mas este, meu filho, é o momento mais feliz da vida desse rapaz. Ele veio com tanta alegria, um sorriso brilhando no seu rosto. Se eu tivesse contado para ele que eu estava lutado, eu teria destruído aquele momento de alegria dele. Que direito eu tenho de fazer isso? Este é o poder da Torá. Ela consegue transformar em pessoas melhores, em total autocontrole, mesmo em momentos de sofrimento e luto. A Torá nos ajuda a mudarmos nossa reação diante dos eventos. Quem entendeu? Entenda, se nós somos um estudante da Torá e não aplicamos em nossas vidas, nós estamos errados. O que o irmão acabou de falar. Se todo mundo ler e obedecer, estamos enquadrados. Mas a diferencial de quem estuda a Torá é diferente, porque a Torá ela é assunto de escola, de faculdade, no cotidiano no Israel. Uma primeira coisa que a criança ouve no seu ouvido é o chamar Israel. Acaba de nascer, chamar Israel do rei, do não errado. A criança cresce conhecendo o Deus de Israel, quem entendeu? Nós não. Uma criança nasce, o que o pai faz é o quê? Camisa do Corinthians. Ou não é assim? Não é isso, corintiano? Mas errado, pastor. Se eu for olhar pela palavra de Deus, é errado. É errado, sim. Amém, irmãos? Bem, então, a Torá, através dessa história, nos ensinou que ela nos ensina de autocontrole. Eu não posso deixar que as minhas emoções, os meus desequilíbrios emocionais, danifiquem a minha comunhão com a Torá e com Deus. Quem entendeu? Estamos todos dentro de um avião aqui. Acontece algo, se o piloto pular, quem vai segurar? A naveira. E aí? Você é o piloto da sua vida. Se você pular, alguém morre. Se alguém você, quem entendeu? Então não pule. Vamos até a nossa paraxá. Bem, então a nossa paraxá de hoje, todo carinho. Bem, o erro dos espias. Então nós vamos estar lembrando aqui o que nos lembra, o que nos ensina a paraxá de hoje, tá? Que hoje, você que não sabe, é o primeiro dia do mês de Av.
este dia que você está olhando para mim, na telinha, você também está aqui, é o dia que todo Israel está de luto. E você vai entender o sentido de estar de luto. Entendeu? Bem, o erro dos espias, que causou com que o povo judeu chorasse no deserto sem motivo, nos conecta com a próxima parada do calendário judaico, que logo após o final de Shabat, o dia mais triste do ano, o dia ao qual choramos, nos relutamos pela destruição dos nossos 2 templos sagrados. Porém, no nosso segundo templo já foi destruído há quase 2.000 anos, e porque até hoje eles estão em luto. O que é que a Torá nos ensina? E ele está em luto até hoje. Quando José foi apresentado como morto, que não estava morto, mas como morto, sim ou não? Sim. O pai, Jacó, ficou 22 anos no luto. Por essa razão, os judeus até hoje, eles ficam em luto com a morte dos irmãos antepassados e a destruição dos templos. Mas pastor, tem mérito? Tem. Não vamos conhecer agora quais são os méritos. Depois que eu aprendi essa paraxá, eu expliquei até para uma aluna aqui hoje, né, que tem um salmo que fala assim, orai pela paz de Jerusalém, para que haja paz nos seus muros. É isso mesmo? Não, bem-aventurados que amam Jerusalém e ora para que haja paz, não é isso? Ele está dizendo que se eu orar para que haja paz lá em Israel, eu serei feliz, bem-aventurado. Mas nós não temos o hábito de orar por Jerusalém, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a nossa cultura é outra, mas é um mandamento, é um esforço. Quando Abraão falou assim, os que te abençoarem, o Eterno falou a Abraão, será abençoado. Fica assim. Se você adotar no teu íntimo um desejo inefável, puro, de adotar Israel, Jerusalém, como prioridade nas suas orações, você está abençoando Jerusalém ou não? Sim ou não? Está abençoando Abraão ou não? Sim. Você vai ser o quê? Bem-aventurado. Entendeu? Então vamos lá, irmão. Bem, nos ensina o profeta: alegre-se com Jerusalém e se regozije ele todos os que o amam. Está lá em Terrelim. Bem, que seja alegre como ele todos que o choram. O Talmud aprende dessas palavras que todo aquele que se luta por Jerusalém tem mérito de ver a sua alegria. Entretanto, há algo que chama a atenção nesse momento. Ele está ensinando o quê? Se eu hoje eu manifestar tristeza pela morte de meus antepassados, escute bem, que coisa linda, ó. Se eu conseguisse, estou dando um exemplo para vocês, manifestar tristeza pela morte de meus antepassados, israelitas, quem entendeu, hein? Quando a nova Jerusalém vier, vai trazer alegria? Por eu ter compartilhado do sofrimento e do luto, também irei participar da alegria. Quem entendeu? Vamos imaginar. Então eles mantêm esse luto até hoje com eles, porque é uma promessa da nova Jerusalém. Quem entendeu? E aqui ele fala assim, irmãos, quando falamos sobre a alegria de Jerusalém, a priori estamos falando sobre o evento futuro, quando Deus permitirá construir nossa cidade, nosso templo sagrado. Portanto, deveria estar escrito: de todo aquele que se luta por Jerusalém verá sua alegria. E não vê no presente qual é a alegria que aquele que se luta por Jerusalém tem agora. Segundo o Rabi, ou Shani, a resposta está em um evento trágico que ocorreu na vida do nosso patriarca Jacó. Após enviar seu filho preferido a Yosef para saber como estavam os seus filhos, Jacó recebeu as roupas de Yosef, sim ou não? Sim. Completamente rasgada, ensanguentada,
parecia que ele havia sido destroçado por um animal feroz. E Jacó se lutou por seu filho por 22 anos. Por quantos anos? 22. E logo que o fez sofrer muito envelhecer. O sofrimento fez isso, envelhecer. Porém, o Talmud, peça aqui, nos ensina que Deus decretou a todos os enlutados que os entes queridos falecidos vão sendo aos poucos esquecidos no coração. É o Espírito que consola, faz a pessoa lutar e conseguir retornar à vida. Nós temos esse hábito. Morre um parente nosso, para nós morreu, acabou. Morreu, acabou. Eles não, eles mantêm. Sim ou não? Sim. Eles mantêm a crença. Por quê? Porque quando for falar que aquele que o Mashiach ama, falou como? Aquele que tu ama está enfermo, correto? Sim ou não? Depois do texto vai decorrendo e fala como? Ó, o mestre, ele não está morto, ele Não está morto. ele Não está morto. dorme, fala. Dorme. Então, para os judeus, não morre, estamos dormindo aguardando. Glória a Deus. Entendeu? Não morre. Uma dimensão custam aguardar. Então, por essa razão, eles têm o direito, dentro da cultura deles, de dar lembrança dos seus adquiridos que partem. Quem entendeu, queridos? Oh, glória ao Eterno. Amém? Aqui vamos falar assim um pouquinho mais ainda. Estou adiantando devido ao nosso horário que começou um pouquinho atrasado. Só existe esforço espiritual de consolo porque Jacó passou 22 anos enlutado, como está escrito. Mas e Jacó se recusou a ser consolado e disse: pois vou descer por causa do meu filho como enlutado para a sepultura. Explica o Rashi que o consolo somente é mandado por alguém que realmente faleceu, mas alguém que aceita o consolo por uma pessoa que ainda está viva. Mesmo que acredite na pessoa que está morta, está decretado de que a pessoa morta deve ser esquecida do coração, mas não a pessoa viva. Quem entendeu? Amém. Jacó manteve o luto. Eu não vi o corpo, então o meu filho está vivo. Quem entendeu? Amém, irmão? O mesmo se aplica a Jerusalém, a Jerusalém. Se há quase 2.000 anos ainda chorando por ela e não nos consolamos, isso nos ensina que está o quê? Amém? Parou, ela não morreu, está viva. E isso que o Talmud está nos ensinando. Obviamente, todo aquele que se luta por Jerusalém se alegra quando a cidade do nosso templo sagrado for reconstruído. Porém, já há uma alegria imediata, constatação de que Jerusalém não morreu. Por que estamos aqui hoje? Porque estamos ligados no espiritual a Jerusalém, sim ou não? Sim. Estamos vivos, sim ou não? Sim. Em adoração. Alguém se faltou pegar? Bem, entretanto, se Jerusalém não morreu, por que não nos relutamos por ela sempre, sem interrupção? Como em Jacó já não há consolo pelo que estão vivos, mais do que isso, até mesmo em 9 de Ave, data do falecimento de Jerusalém, muitos não conseguem se emocionar e sentir a dor do luto. Nosso sábio traz uma dura resposta para este questionamento. Se Jerusalém não está morta e mesmo assim nos consolamos com a sua destruição, isso é um sinal de que estamos nesse assunto na categoria de morto, que qualquer sentimento em relação à destruição, nosso tempo sagrado se apagou dentro de nós. Somos vivos, se em luta pelos mortos, mas estamos mortos, em luta pelos vivos. Aqui ele está falando assim, tem pessoas que nem lembram que houve a destruição dos templos, que nem lembra que 6 milhões de judeus foram mortos. Não traz nada de sentimento no coração. Se para analisar, quem está mais morto? Quem não tem sentimento ou quem tem? Quem está mais morto? Quem não tem. Quem não tem. Na lógica somos nós. Mas é porque nós não está acostumado, quem entendeu?
Entendeu? Então nós estamos aprendendo o quê? Poxa, pastor, então eu vou, no dia 26, eu vou ver a data direitinho, vai haver um jejum de 24 horas em todo Israel. O jejum, por ser essa data de maiores catástrofes que aconteceu em Israel, a queda dos tempos. Ok, entendeu? Isso manifesta o quê? O jejum não é para pedir nada, é para lembrar deles. Então, irmãos, já estou finalizando aqui. Oh, maravilha, hein? Manda ver, Leandro, manda ver, deixa Deus te usar. Glória ao Eterno, irmão. Bem, irmão, fora a importância de sentir a dor da destruição de Jerusalém, dos nossos templos sagrados, precisamos entender exatamente qual foi o erro que, agora aqui vou só dessa parte rica, muito importante. Qual foi o erro que levou a essa tragédia para poder nos esforçar para consertar e termos mérito de nos alegrar com a reconstrução do Beit HaMikdash, que é a reconstrução do templo. Bem, o Talmud nos ensina que essa é a pergunta qual foi feita mesmo pelos maiores sábios, profetas da época, como está escrito. Alguém pode abrir para mim rapidinho aí, no livro de Jeremias 9:11. O outro vai manter aberto também, Jeremias 9:11. Vamos ver qual foi a razão da destruição do templo. Qual foi a razão? Sua postura está isso? Maravilha, então. Quem é o homem tão sábio que pode entender isso? Quem é aquele a quem a boca de Deus falou para que declare? Por que a terra foi destruída? Essa é a pergunta. De acordo com o Talmud, isso foi falado pelos sábios, mas eles não souberam explicar. Isso foi falado pelo profeta, mas eles não souberam explicar. Até que veio Deus, olha bem, pessoalmente explicou, pois eles abandonaram a minha lei. Eu coloquei diante deles e não deram ouvido à minha voz, e nem andaram de acordo com ela. O Rav Yehudá acrescentou que aquela geração não fazia brahá antes de estudar a Torá. Quem pode ler para mim aí? Cadê o microfone do irmão aí? Jeremias 9:11. Leia. Aqui. Fala, Jeremias 9:11. Jeremias capítulo 9, versículo 11 diz assim: E farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Por quê? Quem é o homem sábio que entenda isso? A quem falou da boca do Senhor, para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto de sorte, que ninguém passa por ela? Eu gostaria de uma tradução que está aí. A minha está diferente. Tá? Como é que está a sua, irmã? Jeremias 9:11, né? Deus. Maravilha. Deus disse: Vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos, e as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Versículo 12. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto? Tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? Amém? Então, aí a gente está
gente está diante de uma situação, por eles não observar a lei, não observar, abandonar as leis. Quando fala leis, irmão, está se falando o quê? Abandonou o Shabat. 13 fala isso. Hã? 13 fala. 13, por favor, eu quero esse versículo. Passa o microfone aqui. Eles abandonaram a lei. Mas aqui na Paraxá é nos dizer o quê? Quando você esfria, quando você esfria a tua comunhão com a palavra, você passa a esfriar lentamente e não pratica mais. Foi essa desconexão com a Torá, com a lei, que trouxe a destruição. E eu trago isso para o mundo de hoje. Como é que está o nosso mundo hoje? Ou melhor, você conhece alguém que já foi um cristão autêntico? Conheço. E como é que ele começou a desmoronar? O abandono da leitura. O abandono. Aos poucos ele foi abandonando. Hoje eu não vou na reunião, amanhã eu não vou. Não ora mais para deitar. Não tem mais o Abraham quando acorda. Não tem mais o Tefilá quando ele vai dormir. Começa a se distanciar. Lembre-se, a Torá está na estante dele, sim ou não? Sim. Mas não está mais dentro dele. A causa da destruição do templo, no momento que nós aprendemos o quê? Que quando os mandou os espias lá e falou o quê? Olhai para Tzitzit e vos livreis dos meus mandamentos. Quando eles tiraram os olhos do mandamento, eles agiram segundo o coração e os olhos. Não foi assim que aprendemos? E qual foi a consequência deles? Todos já sabem. O próprio Deus falou o quê? O negócio aqui é o seguinte: vai mudar tudo isso aqui. Para cada dia que ficaram espiando a terra, 40 dias, Deus, a sentença do erro, um ano no deserto. 40 dias, são quantos anos então? 40 anos. Pronto. E qual era o propósito de Deus? Que todos aqueles que o abandonou morressem. E aqui eu aprendo a lição, irmão. Por que é que o mundo está voltando maligno? E o Hanan fala: o mundo já morto no maligno. Não é assim que fala? Porque o mundo abandonou a lei. Sim ou não? Abandonou a luz. Abandonou o caminho. Sim ou não? Abandonou a verdade. Então, se o mundo abandonou, automaticamente o mundo está morto. Então, aquela geração ela morreu no deserto por essa consequência. Porque abandonou o ensinamento da Torá. Quem entendeu? É tanto a prova que quando Moshe foi tomado e sob a liderança de Yoshua, que é Josué, para atravessar o Jordão, o que foi preciso? De novo a circuncisão, sim ou não? Sim. Porque aquele povo nasceu no deserto. Tinha que circuncidar. Circuncidar hoje nós segundo o quê? Coração. Como que segundo o coração? Nasceu de novo. E como é que nasce de novo? Através de quê? Baruch Hashem. Mas eu não quero ler, eu não quero estudar, eu não quero aprender. Eu quero apenas pegar, ouvir o que é bom, subir no altar e pregar. Está bom demais. É certo, gente? Não. Eu pergunto para você, é certo, pessoal? Não. A ordem divina é olhar para lembrar. Se eu me lembro dos mandamentos, vou buscar aplicar na minha vida. E se eu aplico, eu estou iluminado. Quem entendeu isso aí? Eu me torno luz para a nação. É por isso que temos muito crente, todo respeitar, com o pavio, só apaga, mas não apaga, apaga, mas não apaga. E não consegue se desviar nada. O problema não está em nenhum ciclo religioso. O problema está naquele que abandona a sua obrigação com a Torá. Quem entendeu? Se você não sabe, procure aprender. Baruch Hashem. Tem uma palma aí para o nosso eterno? Como cometeram esses três? Qual foram os piores pecados que eles cometeram? Os piores pecados que eles cometeram quando esfriou a leitura da Torá, aprenda isso. Cometeram 3 piores pecados. O primeiro, a idolatria. O segundo pecado que eles cometeram, a idolatria, depois assassinato e relações ilícitas. Olha como é interessante. Hoje eu tenho compromisso com o altar, sim ou não? Sim. Se eu deixar isso aqui,
Vou ter compromisso com quem, irmão Leandro? Com o mundo. Então eu passo a me tornar pessoa com relacionamento do quê? Ilícito. O meu amigo hoje é o Machia. Boa noite. Se eu deixo que vai ser meu amigo lá fora, amigo não, que vai ser meu inimigo lá fora. Estão entendendo como funciona? Por eles esfriarem o estudo da Torá, a obediência é das mitzvot, eles partiram para a idolatria, assassinato e relacionamento ilícito. E esse pecado veio que eles perecessem. Ilícito. Idolatria. Assassinato e relações ilícitas. Abrange várias relações. Podemos falar o que aconteceu com eles na época de Balaão, quem lembra? Lembra aí? Quem pode comentar aí rapidinho? Eles entrelaçaram com as midianitas, não foi isso? E adorou qual Deus? Vou dar com as coisas de vocês aí. Ô meu irmão, me ajuda aí. Baal Peor. Baal Peor. Me ajuda aí. Baal Peor. O Deus da brecha. O Deus da vagina, o Deus da prostituição. Esse é o relacionamento. Quando você sai, esquece, esfria, para de praticar, para de aplicar na tua vida, você esfria. E se você esfria, você vai ser um idólatra, você vai ser um assassino. Assassino não é só aquele que dá um tiro na testa, não. A língua mata. Quem concorda? Alô, gente? A boca fala, do coração está cheio. Funciona assim, meu irmão. Tem cristão que você faz nojo de chegar perto dele. Ele fala de tudo, mas não cita um versículo. Conhece algum? Conheço vários. E aí? O cara está ou não está longe? Quem entendeu? A nossa paraxá de hoje, Devarim, é uma lembrança, é um resumo de todas as outras 4 que Moshe está falando. E ele aponta os erros dos espias, os bezerros e excessivamente. Vamos participar das nossas aulas. Pegue a sua folha aí, o corpo, por favor. Eu achei que chegou a hora. Forte abraço. Seja bem-vindo, continue conosco aí, tá? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o paralelo do o nome do Mashiach, o tetragrama, né? O corpo, ou a ligação do nosso corpo sendo um templo do Espírito Santo, ou templo do Eterno. Não está no grupo aí não a imagem? O pessoal está aqui, a imagem que caiu de rei para rei, está no grupo. Bem, pegue essa folha que eu entreguei. Dá para nós ler todo mundo junto, não dá, gente? Não dá? Por que eu trouxe esse estudo aqui? Porque quando você entender assim, poxa, o Rabi Shaul falou que eu sou o templo do Espírito Santo. E como é que eu sou o templo? Nós já aprendemos aqui sobre os utensílios, sim ou não? Sim. Já aprendemos aqui o que representa a menorá, a mesa com os pães, o ketoret, que é o incensário, o altar, a bacia, que lembra disso aí? Se está dizendo que nós somos o templo, a intenção dessa aula é nós rever esse conceito e nos posicionar de fato como templo, sim ou não? Correto? Lê comigo, vai. 1, 2, 3, leia. Começa a ler, vai. O santuário foi escolhido por Deus, por nele, para ensinar. Exato. O santuário foi escolhido por Deus por meio pedagógico para ensinar bem como apontar o ser humano caído no plano da redenção. Esse artigo se propõe a estudar que essa responsabilidade se revela todo o plano da salvação. A humanidade foi transferida por todos os crentes do Novo Testamento, conforme afirma o apóstolo Pedro. Vocês, porém, são geração o quê? Eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
mostrando, isso aqui está na nova versão, né, internacional, não é isso? NVI. Bem, mostraremos que existe a relação do corpo humano com o santuário. E se o seu propósito, nosso estudo, baseou na Bíblia, no Espírito da... Olha aí, ó, essa mulher aqui, ó. Vocês conhecem, né? Nós julgou muito, apontou muito, porque não sabíamos, amém, irmão? Então vamos lá, irmão. Bem como no pensamento de alguns autores que discorrem sobre o tema do santuário, nisso se revela a importância desse artigo. A criação do santuário. Quando Moshe construiu o santuário, o fez em obediência é por ordem a Deus. Ordem de Deus. Faz-me também o santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Maravilha. No princípio, ao pedir que Moisés construísse o santuário, Deus disse o motivo para tal, correto? Se ele pediu o santuário, era para quê, irmão? Para ele habitar. Aqui aprendendo que tudo que ele faz é um propósito, irmão. Certo? Então aqui fala assim, para que eu habite no meio deles, tá certo aí? Ainda que esse habitar no meio deles seja no sentido de coletividade, também revela a intenção de habitar com cada pessoa, individualmente, em que Deus deseja habitar ou com. Cada individualmente fica bem claro no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ou ainda não entendeis que o vosso povo é o quê? O vosso povo é o quê? E que habita em vós, é isso? A qual tendes da parte de Deus, que não pertenceis a vós. Paulo vai tão profundo aqui, dizendo que o teu corpo agora não pertence mais a você. Você tem ideia o que é isso, irmão? Mas tem cristão que não, ninguém muda. Ele não nasceu ainda, ele não percebeu o nível que ele está. Ele não percebeu ainda o nível que ele está. Eu estou dando aqui o assunto da Brit Hadashah. Vai ficar mais fácil para nós, amém? Prossiga comigo, vai. Bem, o santuário foi construído para que por meio dele fosse ensinado ao povo todo o plano da redenção. Por que foi ensinado ao povo todo o plano da redenção? Quem lembra quando eu ensinei aqui sobre o posicionamento das 12 tribos? Onde ficava o templo, irmão? Na ponta? Na ponta direita? Ficava onde, irmãos? Bem no centro. Interessante, né? Não é interessante isso? E se você é templo, você vai ficar de fora, né? Você tem que ficar bem no centro da vontade de Deus. Entendeu? Viu que paralelo bonito, irmão? Eu sou o templo, pastor Barra. Mas eu quero ficar só de esquina. Eita! O templo fica bem no centro da vontade do Eterno. Olha o Bem, tudo que ocorria dentro do santuário era uma revelação de Deus ao povo sobre o processo da salvação. Outro propósito do santuário era ensinar a maneira didática do que foi pedido, tá certo? No Evangelho de Gênesis 3,15, tá certo aí? Na vida do prometido, traria Deus mais perto à humanidade e elevaria a humanidade para próximo de Deus. Assim, essa realização revelaria, correto? O Deus como? Encarnado, identificando com a raça caída. Mas agora, de antemão, Deus antecipa essa experiência. Vim habitar junto com o povo, perto deles, com eles, designadamente, correto? Lê comigo, vai, você, no 3, 1, 2, 3, leia. A localização da verdade, primeiro do avivamento, tinha um propósito de ressaltar esse aspecto de Deus. Ele se achega ao povo, reside de forma permanente no meio, que gozo e sensação de segurança. Deve sentir Deus tão perto deles. Viu? Reside de forma permanente no meio. Que gozo e que sensação de segurança deve haver sentido a ter Deus perto deles. Somos muitos afortunados
imensamente significativo, em nosso caso, que não podemos viver à altura do que somos, mas uma casa. Alguém pode abrir em Pedro, por favor? 1 Pedro 2,5. E que possamos empenhar-nos em crescer para ser um templo santo. Nós somos uma casa, compreendeu? O Rav Shaul falou o quê? Quando a vossa casa, velho, quando a vossa casa terrestre se desfazer, correto? Recebereis do céu, ele usa o verbo edifício, né? Edifício, ou seja, um templo novo, feito pelas mãos do Eterno. Que falou foi? Quem leu, hein? Não, lê comigo, vai. Vós também, como pedra viva, vai, sois edificado o quê? Como casa? Com o propósito de ser o quê? Oferecendo sacrifício aceitável a Deus por meio. Bem, eu sou um templo, mas eu não consigo oferecer um sacrifício espiritual a Deus. Que templo é esse? Que templo é esse? Qual é o incenso que sai de nossa boca, no nosso templo? Qual é o incenso que está no Ketoret, no nosso coração? E aí, irmão? Quem entendeu? Nós aprendemos que nós somos feitos a semelhança do Ion de Reba, que lembra? Está ali? Vocês aprenderam que a nossa cabeça é Ion, Vav, correto? Nós aprendemos que a conexão, e aprendemos sobre os 4 estágios: vegetal, animal. Quem lembrou outro que eu esqueci? Eu vou chegar cascudo, irmão. Eu faço pegadinha, não acerto uma. O José, o que fala que se come, José? Vegetal, animal, humano. Depois você coloca na sua casa. Vamos lá, irmão? Então, prossigamos a leitura aí. O alvo supremo de todo crente é a comunhão com Deus, relacionamento e não a separação nem distanciamento. Tal comunhão nos aproxima mais do ideal de Deus para com homens, a santidade. Alguns exemplos desse ideal: Enoque andou com Deus, Moisés falava com Deus face a face, como que fala como amigo. Quem entendeu aí? Pelo fato de Israel não estar preparado para essa experiência, era necessário ensinar o povo a lição do objetivo de reverenciá-lo em santidade, pois sem a santidade ninguém verá Deus. Com o intuito de ensinar tudo isso que Deus ordenou que ele fizesse no santuário, para que pudesse habitar entre eles. O templo era o símbolo de consagração. O templo do seu ritual era para Israel uma admirável missão objetiva. Seu propósito era o quê? Sobre a santidade de Deus, sobre a pecaminosidade do homem e o caminho para Deus. Então, o que é que nós aprendemos com esta lição? Está o arraial, irmão. 2,5 milhões de israelitas. O templo bem no meio. O povo estava sendo conectado e sabia que se errasse, se pecasse, se transgredisse, ele tinha aquele templo como o ponto da santidade de Deus para chegar até o portal, que lembra, e morrer de sua natureza e ser lavado, ser renovado. Quem lembra? Passar as 3 portas do tabernáculo. Lembra que aprendemos aqui? Então, esse era o objetivo do tabernáculo, e sendo nós o templo. Amém? Amém, amém? Amém. Vou me levantar um pouco para nós sair aqui. Abra a sua
sua Torá no livro de Shemot e passo o microfone para os irmãos aqui. Shemot, livro de Êxodo. Vamos ver algumas referências sobre o templo aqui. Veja a referência. Quem abriu aí? Cadê o microfone? Está ali? Irmão, o microfone está ali. Quiser ler o livro, já pode ler. Leia para mim. Êxodo 20, verso 8. Êxodo 20, 8. Leia. diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 25:8. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O próprio Criador arrebatou Moisés, foi assim, levou a um dos céus, são 7 céus, e neste céu ele teve uma visão de como que ele queria o santuário, sim ou não? Sim, sim. Deus lhe entregou todos os detalhes, cores e tudo, porque Deus iria habitar no santuário. Continua com a Bíblia, por favor. Em Coríntios, vamos ler essa referência aqui. Que abriu, já lê, irmão. 1 Coríntios 6:19. Tiver no telão, já leu aqui mesmo. Se um amigo colocar ali. Olha lá. Lê no telão você comigo, vai. Ou ainda não entendeis. Vosso coisa é chamado do Espírito Santo, e habita em vós, o qual tendes a paz de Deus, e que não perdeis esse favor. Você está entendendo? Ou não entendeis, nós? Quando usa essa expressão não entendeis, quer dizer o quê, irmão? Não entendeis. Já lhe falei muitas vezes, sim ou não? Fulano não faz isso. Fulano não faz isso. Agora eu vou falar o quê? Você não está entendendo falar? É o que Paulo está gritando no nosso ouvido aqui, ó. Ou ainda não entenderam? Não está assim o texto, não. Ainda você não entendeu que vocês, o vosso corpo, é o santuário do Ruach, que de Deus, e que habita em vocês, o qual tem de parte, vocês têm parte com Deus, e aí? E que pertence, e que não pertence a vós mesmos. Essa palavra não pertence a vós mesmos, ele dá uma conotação de que agora quem manda em mim, quem é? Mas no momento em que eu mesmo estou me policiando, eu mesmo estou tomando minhas decisões, então Deus não está mais comigo. Estou errado. É por isso que você tem que observar as mentes fontes. Eu acho engraçado que essa Devarim faz lembrar o episódio que Moisés, sendo um líder espiritual tão elevado, e ele ouviu o conselho de Jetro. Quem lembra da Paraxá? Você fica aí julgando esse povo todo? Não faz isso não, Moisés. Divide as tribos, lembra disso? Sim. Ele baixou e ouviu. E quando de nós nos proclamamos cristão e não aceitamos o conselho? Não é assim, pastor? Estamos certos? Se o seu corpo é templo dele, decide conduzir você. Amém? Amém. Amém. 1 Pedro, vai. Já lemos aqui, mas lemos novamente. 1 Pedro, vai lá. 2,5. É 2,5. Esqueci de colocar. Acho que é 2,5, vem, meu amigo. É 2,5. É? Acho que é 2,5. 2,5. Vem, irmão, por favor. 2,5 não tem, não. É. É 2,5. 2,5. 2,5.
Vai ler comigo, lê você. Vós também, como pedras vivas, sois edificada como casa espiritual, com o propósito de ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios rituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pega a sua mochila. É a página 13, né, hoje? Não é isso, gente? Página 13. Quero chegar até aqui. Vamos só daqui, porque nós ficamos um casado, que nós fomos um pouquinho. Vamos ter que chegar. Porque isso aqui interessa muito para você. Leia comigo, por favor. O corpo e o templo. Já lemos essa parte aqui. Mas vamos lá então. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Ruach HaKodesh, está certo aí? Espírito de santidade, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, está certo aí, meus irmãos? Aí agora vai. Não sabeis que sois o quê? Reca Elohim, templo ou palácio de Deus. Bem, e que o Ruach HaKodesh habita em vós. Se alguma pessoa destruir o templo de Elohim, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é o quê? Como é que eu posso destruir o templo se eu não destruir? Como é que eu destruo o templo? É só eu dar lugar ao pensamento que eu provei. É só eu emprestar minha boca para o faraó. Quem entendeu? O homem da boca suja, faraó. É só eu achar que eu estou no Egito e aceitar os cargos, os fardos do mundo e abandonar. Eu vou autodestruir o templo. Quem entendeu? Prossigamos a leitura, vai. Yeshua, lê você, vai. E respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Então, cara de Deus, em 46 anos eu construí esse templo, e tu afirmas que em 3 dias eu levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Correto? Página número 14. Aqui, nessa página, nós vamos nos deparar com o corpo do Mashiach. Tá? E verdadeiramente é igual ao templo. Quem viu a apostila em casa? Vocês precisam ler a apostila em casa, hein? Chega aqui já mais fácil, né? Leia comigo, por favor. Ó pele. Significa o que, irmão? A cobertura. Está lá em Êxodo. Tetzerá, lado da costela. Lado do Michigan. Está em Êxodo. Caf. Tá, uma letra só, caf. Representa colher, significa colher. O palma, os utensílios. Safar, a borda, os lados. Extremidade da cortina. Isso aqui racho da coxa, racho da menorá. Fundo do lado posterior do mística. Está em Êxodo também. O pear, lado do cabelo. Pelos laterais, medida das Cortina. Catef, como é que é? É catef, lado do ombro, cortina na entrada, parte superior, como é que é? Roche, cabeça, roche, parte superior da, representa o quê? As tábuas, e a outra é Yud, armação com encaixe, mão, tábua. Você vê como é que é? Quando você se depara com a leitura do mística, do material que está lá, cada material aponta para uma parte do corpo do Mashiach. Não é interessante, mano? Cada um que você lê, você se depara com o corpo do Mashiach. É muito magnífico isso aqui, é divino. Viu? Irmãos, mude a sua. Olha, por favor, 15. Leia comigo, por favor. Quem pode. Já está aqui já. Vai. Ora, vós sois o quê? Individualmente seus membros. Em Colossenses fala o quê? Ele é a cabeça da Keilat, que é congregação, tá? Congregação Brit Hadashah, a nova aliança. Ou da aliança renovada. Por que é bom esse assunto? Porque disseram que os pais da igreja
seriam os fundadores do cristianismo. É meio contraditório, né, Lavanda? Não entrarei nesse assunto porque vai dar pano para a banda. Mas vamos ao que interessa aqui. Porquanto, assim como o corpo é errado, unidade, e possuímos membros, todos os membros do corpo ainda, que muito constituem um só corpo, assim também é o Mashiach, é o cabeça, e nós somos o quê? Membro do corpo de Cristo. Agora, se eu ponho o pão aqui para a gente comer, e alguém percebe um ladinho colorado, você viu que está colorado. Você não quer falar com vergonha, correto? Mas você vai ficar atento. Se quando cortar, se vier para mim, não quero não. É, velho? Eu estou errado. Eu vou falar que é para cortar e jogar fora. Não funciona assim? E se nós somos membros do corpo de Cristo? E quando está um só colorado, o que acontece? Viu como é bom cuidar do membro do corpo de Cristo? Amputar. Amputar, né? Irmão, por favor, chegou onde eu quero. Também. Eu espero conseguir te passar esse momento aqui. Porque aqui nós vamos aprender um pouco sobre o soldo. Se você está meditando, buscando em casa, que lembra o que é o soldo? Que pode falar para mim aí quais são os níveis que nós aprendemos no Pardês? Qual é o primeiro nível? Falamos na semana passada. Qual é o primeiro nível dos 4 interpretação do texto bíblico? Vou falar de novo, por favor, anote. Por favor, tire foto, estude. Quando você for pregar, você tem que ter isso, irmão. O primeiro nível foi para você, que é o pichar, que é o literal, que é o simples. Como é que prega no simples? Davi derruba o gigante afrontou, você vem que lança com pau, eu vou contigo no nome do Eterno, não é assim? Você vai lá e prega, você pregou o que você leu, isso é pichar, é o simples, quem entendeu? Aí vem o remês é o segundo nível. O segundo nível para tu pregar, tu tem que entender o nome, o significado da gemátria, nomenclatura, o nome da pessoa, o significado do nome, a tipologia, a gemátria do nome, para tu conseguir entender o texto. Por isso que nas nossas aulas você entendeu que Davi é o Mashiach. Quem entendeu aqui? Lembra disso aí? Porque ele trouxe o solde, que é o último nível, que é o solde, que é segredo, oculto. Você aprendeu que o Golias é o quê? Anticristo. Pronto! Eu nunca tinha ouvido isso. E não tem como nós negar, porque a sua lança pesa 600 ciclos. Ele tem 6 dedos. E 6 dedos no pé, dá quanto? Meia. O seu nome Goliate, quando põe a gemátria, vai dar meia. Então quer dizer, só o solde lhe transporta para o que está oculto e vem se revelado. Quem entendeu? Vocês têm que tomar aprender para vocês um dia levar como tem que ser. O remédio terceiro é drástico, e o último é soldo. Eu coloquei na semana passada aqui, ó. Você deve ter observado se você pegou. É para tu contar. Ah, sim. Então vamos lá, irmão. Lê comigo na página 16. Se fosse você, anotava o que você vai ouvir agora. Temos 10 minutos ainda para a gente poder entregar essa aula de hoje. Cadê a sua apostila? Você pegou aí? Ó, vamos falar sobre isso aqui. Eu quero ler na apostila, só para você entrar. Aí eu vou trazer você aqui. Depois eu vou fazer a leitura, te explicando o que significa jubileu, tudo bem? Lê a apostila comigo, vai. O corpo na ressurreição. Então vamos lá, ó. O homem morre, dorme,
Paulo fala o quê? Lê agora a apostila aí, tudo bem? Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo na corrupção, pecado, as fraquezas da carne, dos erros, mas morremos em Cristo, amém? Então ele prometeu que nós vamos levantar o quê? Incorruptível, um corpo glorificado, um corpo de glória. Vamos usar essa expressão para alguém entender. Agora lê o versículo de baixo. Eis que vos digo um mistério. Se é mistério, está revelado? Não está revelado, irmão. Você viu como é interessante a Bíblia, pastor Deus? Se é um mistério, então está em oculto, está escondido. Concorda, Marcelo? Está aí, ó. Olha o que ele diz. Eis que vos digo um mistério, ou seja, o que está escondido. Aí ele vai dizer o quê? Nem todos, mas todos seremos transformados num abrir. Pronto. Transformado em quê? Você tem que ler a escritura se perguntando. Espera um pouco. Eu vou morrer um dia, eu sei. Mas quando que for ressuscitar, também eu já sei. Mas quando eu vou ver como transformado, transformado em quê? Quem entendeu? O fato de muitos não terem interesse em aprender, então pega-se os altares, dá o que quer para o povo vai para suas casas com a barriga inchada, sabe? De uma comida rala, de miojo, e o povo vai para onde não sabe, ou do que não está entendendo, eu estou errado, não. E Paulo está dizendo bem claro: vós vão descer a sepultura o corpo corruptível, mas levantarão o corpo incorruptível, correto? Esse é o mistério. Quando acontece isso, no abrir e fechar de. Esse verbo, abrir e fechar, se fala de. Vamos dizer que é de tempo, né? Ou de. Vamos falar. Se for usar a palavra simples, um toque de mágica. Nós aparece com o corpo de glória. Certo? Mas vamos entender. Lê comigo, vai. Fechar isso, vai. Ao som do Yovel. Tá certo aí? Yovel. Ó. E o que significa Yovel? Aí? Aponta para qual festa? Pronto. Cheguei onde eu queria chegar. Dá para atenção. O que é o jubileu? Vamos lá? Porque o jubileu, está aí de novo, soará. E os mortos serão ressuscitados. Agora, olha que interessante. Eu vou ler para nós captar da hora. Se você achar por bem, você anota ou você volta ao vídeo. Porque depois que o Eterno me confiou esse ministério de ensinamento de um livro mais profundo, eu prefiro chegar para você e ler do que eu tentar adivinhar, porque eu não sou adivinho. Correto, querido? Então preste bem atenção. O que é o ano jubileu? Né? O ano jubileu, a cada 7 anos, olha o que significa. A cada 7 anos era celebrado um ano sabático, no qual se devia perdoar todas as dívidas. Quem entendeu? Isso a cada 50 anos se celebra o jubileu. O tempo do jubileu era o tempo de paz, de reconciliação, o tempo de festa, o tempo de perdão, o tempo da graça divina. A lei do jubileu dava o direito de ter de volta uma terra que já havia lhe pertencido. Cadê o Manu Axé? Ou ao seu descendente. A grande essência do jubileu é que vendia-se as terras por necessidade, mas ao chegar o ano do jubileu, esta propriedade deveria retornar para nós, ou para o dono. A grande questão é que a terra não era devolvida de maneira gratuita. Os israelitas tinham uma oportunidade de resgatar suas terras, de que contra
uma família com uma família de resgatador. Lembra daquele episódio de quando Elimeleque morreu? Quem lembra disso aí? Quem lembra que Elimeleque morreu e deixou a Noemi viúva? Quem lembra? Quem lembra que ela apresentou, fez a ponte para Ruth, tem outros iguais? Quem lembra? Todos sabem que ela chegou de volta a Belém, porque em Betlém, ou Belém, a terra do pão, havia visitado o Senhor com o pão, sim ou não? Sim. E ela volta até ali. E quando a Ruth vai colher o trigo, não é? O trigo, na época da colheita, ela colheu na terra de quem? Boaz. Quando ela comentou para a Noemi, ela fez o quê? Ela adorou, deu um baluarte imenso, porque Deus havia se compadecido, e as terras que eram dela é quem remiu? Boaz. Então, qual é a essência do júbilo, ou da festa do jubileu? Bem, olha que interessante. Isso aqui é muito lindo e você vai gostar de aprender. Alguém que pudesse pagar por isso, e justamente esse é o princípio que aponta para o que o Mashiach fez por nós. Nós fomos ou não fomos destituídos de Deus? Fomos ou não fomos separados? Se o mundo está morto do maligno, o que está no mundo é de quem? Quem é o pai da mentira? Se está no mundo as pessoas mentindo, o que acontece? Torna-se filho do... A Bíblia fala do filho de Deus, filho dos homens e filho de Satã. Sim ou não? Sim. Está dizendo, tá? Então nós estávamos lá. E o que Jesus fez? Ele fez um jubileu. Ele comprou você. Ele comprou você. O seu corpo livrou nós do pecado. Mas agora está todo mundo morto aqui. Certo? Estamos lá guardados. Com a sua morte, Ele nos justificou. Se morremos em Cristo, Paulo fala o quê? Seremos com Ele o quê? Ressuscitados. Se cremos, e morremos com Ele, seremos ressuscitados com Ele. Ele falou que, Pai, eu não peço que os tire do mundo, e Yohanan 17, mas que os livre do mal. Pai, aquele que tu me deste, quem é dele? Glória a Deus. Que coisa linda. Aonde eu estiver, ele vai estar. Glória a Deus. O pai perguntou, mas para que, filho? Para ver a glória que tu me deste. Glória a Deus. Eu preciso ressuscitar com ele para ver a glória que ele me prometeu. Então, jubileu a cada 50 anos, o próprio Criador proveu o nosso resgate, a nossa redenção através do sacrifício vicário do Mashiach. Amém, meus irmãos? Amém. Aprendemos sobre o templo, aprendemos sobre que pode fazer esse jogo comigo aí? Qual é o jogo de hoje? Aprendemos sobre o vocês estão na aula? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Jubileu. Aprendemos sobre o corpo como templo. A Paraxá falou sobre o quê? Como é que é? Apontou. Aprendemos que a Paraxá vai falar sobre o resumo dos 4 livros. Ele está lembrando do erro dos espias, do bezerro. E a historinha nos lembrou o quê? Que a Torá nos dá equilíbrio para enfrentar as circunstâncias. No momento em que nós achamos que apenas só somos ouvinte, não praticante, nós vamos ter problema, porque todo dia o mundo nos balança, sim ou não? Sim. A finança nos balança, a doença nos balança, os irmãos nos balançam. Se eu não souber lidar com isso, eu vou ter problema. Baruachei? Esta foi o nosso trabalho de hoje, onde aprendemos o corpo teu, ele pertence ao Eterno,
que se tornou morada do Ruach. E você não manda mais vezes, tá? Então, os que ele fala assim, quem manda aqui sou eu. Para com isso. Eu mandei para cá do céu. Combinado? Que permaneceremos firmes, forte, constante. E, dentro do possível, divulgue, comente com os amigos. E você que está nos assistindo, um abraço cheio. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu abraço. E que o Ruach a gente possa lhe abençoar cada vez mais, iluminar a sua mente, lhe abençoar, abençoar o seu lar. E que essa luz seja resplandecente de maneira poderosa na sua mente, na sua casa, no meio dos seus. Eu achei. Deus abençoe a todos. Nos colocamos em pé, irmãos.